Mas há 2 anos atrás, o coletivo Barulho.org, que está aqui o Márcio, que é parceiro nosso aí, a gente do Ocupa Cidade, o pessoal do Bassurama e vários outros grupos aí apareceram, se organizaram e foi um dia de ação, né, aqui no Largo da Batata, que se não me engano chamava Ocupe a Batata? Chamava Ocupe a Batata, foi em março de 2013, foi a primeira vez que eu fiz coisas aqui também. E aí, né, acho que foi bem legal aquele dia, era um lugar horrível, ainda é, mas era pior talvez, não tinha as pessoas ainda aqui interessadas em conversar semanalmente, esse coletivo aí, essa ação que nós estamos aqui hoje não existia, né, que legal que começou naquele dia esse disparador. E acho que o que é mais importante para nós do Ocupa a Cidade é pensar o que a gente faz em relação à cidade que a gente vive, e com quem a gente faz, sejam artistas ou não, sejam pessoas que estão passando, seja o cara que veio falar com a voz do Lula, seja os caras que vêm nesses eventos para vender a sua bebida, né, os camelôs que vêm vender catuaba aí para nós, né, que faz a festa ser mais legal, e todas essas pessoas participam de alguma forma, quem está passando, quem está esperando o ônibus, o artista ou o grupo de artista que veio fazer um negócio que às vezes não dá certo, fica horrível, porque né, é um negócio meio de qualquer jeito ali também, e tudo isso. Então, acho que o mais legal, né, acho que para começar a conversa é isso. Aquele dia foi bastante importante para nós, acho que do Ocupa a Cidade, de estar ali com os amigos, com as pessoas, e vários grupos fazendo coisas diferentes, uma ação que não foi coordenada, né? Uma ação que foi disparada, acho que o pessoal do Barulho que disparou essa ação, e foram chegando outros grupos, música, intervenções, conversa, muita bebida, a gente dançando o dia inteiro, até, sei lá, né, 12 horas aí talvez de ação, e estando num espaço público, né, um espaço inóspito, sem graça nenhuma, que era, acho que a gente chegava aqui aquele dia, olhava e falava, nossa, que merda é essa, né, meu? Tipo, não vai ser legal isso aqui, vai ser horrível. E foi legal, as pessoas fazendo piquenique, eu lembro da Laura junto com outras pessoas, meio que fazendo algo que parecia um piquenique, mas também era meio estranho. E naquele momento a gente trouxe um trabalho nosso, né, que ainda tem uns resquícios ali naquela esquina ali, que eram os cartazes, era um jogo de cartazes que eram 2 frases que se complementavam, né? Elas feitas em tamanho A2, assim, aproximado e stencil. A primeira frase era território em processo de especulação imobiliária, e a outra era território em processo de especulação imaginária. Essa mesma ação, a gente colou esses cartazes aqui nesse dia, num dia que o Barulho também convidou a gente para fazer a despedida do Bar do Zé, ali na esquina, onde subiu um prédio gigante, horrível ali, em cima do Bar do Zé, ali na Cardeal. Foi isso, o Márcio está falando aqui que foi bem próximo, né, no começo de 2013. E a gente fez também naquele mesmo ano essa mesma ação no Festival Baixo Centro. Estou falando disso só porque ao chegar aqui eu vi que tinha um resto de uns cartazes ali, lembrei desse dia, encontramos o Márcio, que não sabia que ele ia estar aqui. E aí faz a gente pensar como que às vezes uma ação disparadora, né, vai continuando. Às vezes eu mesmo nunca mais voltei aqui para essa ação que é a de hoje, fico feliz de ver isso aqui tudo e saber que às vezes uma coisa que aconteceu lá atrás pode ter disparado, né, as coisas. E essas micro-ocupações políticas, artísticas, culturais, sei lá, como chamar essas coisas, acho que para nós, o Ocupa a Cidade, é muito interessante porque a gente faz esse tipo de coisa, a gente não participa muito usualmente de coisas mais macropolíticas, maiores, de ter um posicionamento mais ativista, maior, de coisas, né? Às vezes participa, mas o que a gente costuma fazer mais são pequenas ações, oficinas com crianças, com pessoas que estão passando e tal, de pensar o espaço onde vive, né? E as relações, que também as relações acho que fazem parte do espaço. E esse trabalho aí, acho que eu citei, era um pouco isso, né? Era colocar um cartaz que problematiza ou talvez faz uma denúncia da especulação imobiliária, né? Quer dizer, esse território está em processo de especulação imobiliária. Mas a gente coloca com a mesma letra, a mesma fonte, mesmo tamanho e com um texto muito parecido, né? Um cartaz que diz território em processo de especulação imaginária. E nesse embaralhamento dessas 2 frases parecidas, a gente coloca a ideia de especulação imaginária, do desejo de querer mudar uma cidade como um contraponto, talvez um contraponto inocente, ingênuo e poético, mas ainda assim um contraponto de resistência à especulação
imobiliária. E acho que essa ação aqui hoje é isso também, nós somos muito pequenos perto do que está acontecendo. Talvez isso aqui não vai mudar coisas muito grandes em relação ao que vai acontecer com essa praça ou com todas as outras, nem sei se é uma praça, mas é esse lugar, né? Acho que isso que a Raquel falou do território em disputa, é isso, a cidade é um território em disputa sempre. E que o Guilherme falou do fazer a cidade, do usar a cidade, acho que nessas pequenas ações a gente está usando e está fazendo, refazendo, problematizando alguma coisa, ainda que seja só nas vidas de poucas pessoas, né? Acho que esse é um pouco da onde as ações do Ocupa a Cidade se baseiam, nessas ações menores que a gente vê como artística e que pode ter essa reverberação para pensar um pouco nos espaços. Aí é só, antes de passar para o Cerejo aqui, e depois para o Nabil, mas a gente sabe também que dentro dos processos de gentrificação, e que a gente vive fortemente hoje, a arte e a cultura são sempre usadas para passar um pano, né? Então antes de ter isso aqui, o Sesc já estava ali, né? Há quantos anos? 20 anos atrás, a Pinacoteca foi, ou quase isso, a Pinacoteca foi reformada. E aí uma década seguinte veio Nova Luz. E todas essas, essa semana a gente estava no Rio de Janeiro, né, no Museu de Arte do Rio, no Mar, participando de uma exposição com um trabalho nosso e outros coletivos daqui, o Sato estava lá também, junto com a Frente 13 de Fevereiro, e a grande discussão que tinha lá era, vem aqui esses coletivos de arte de São Paulo participar de uma exposição no Museu da Gentrificação, que é o Mar, né, que está ali na zona portuária, que passa por uma situação muito pior do que o Nova Luz, porque o Nova Luz foi barrado ou parou em algum momento, e lá o Porto Maravilha está tendo vapor, né? E tem um museu no meio, um museu que passa um pano e legitima todo esse processo. E a gente estava lá, com trabalhos críticos e que tem discussão sobre a cidade. E aí fica essa discussão, né? Lá a discussão era, e aí? Será que esse grupo são um bando de vendidos, ou usar os espaços constituídos também é possível de né, propor discussões e pensamento que não seja hegemônico em relação à gentrificação e tal. Exato, acho que estar nos espaços, sejam nessa praça aqui, no Museu da Gentrificação no Rio ou em qualquer outro, é possível ter essa resistência à especulação imobiliária? Até que ponto isso vai? Isso a gente não sabe e vai continuar construindo. Nessas microações, microocupações e por aí vai. Então acho que vou passar um pouco para o Cerejo, que eu já me perdi. Tá? Eu sou o Cerejo, também sou do coletivo Ocupa a Cidade. Acho que eu me sinto mais confortável falar a partir desse olhar do que entrar nas profundezas aí do tema em si, tá? A gente hoje tem um espaço que fica dentro da Casa do Povo, também é uma casa que tem um nome interessante, um espaço que tem um nome interessante, que abarca aí, né, todos os povos que ali circulam pelo Bom Retiro, coreanos, nordestinos, judeus, etc. O coletivo é formado hoje, ou já em algum momento teve alguns participantes que tiveram como formação a educação, né? Eu vim de experiências de educação não formal aí em museus e exposições. Então parte dos nossos trabalhos e ações são de caráter educativo ou multiplicadores. Isso de alguma forma eu acho que eu falo sobre cidade e cultura também. Tecnicamente, né, falando diretamente do artesão aqui, a gente usa técnicas de fácil reprodução, são multiplicadoras, elas agregam os demais que estão junto ou que a gente convida ou que estão passando dentro desses espaços. As nossas ações geralmente são feitas e propostas em espaços abertos, muitas vezes são gratuitos. Eu acho que estar assim, fazer assim, eu acho que de alguma maneira é como eu me sinto, como eu me enxergo pensando um pouco a cultura e a cidade. Bom, não sei se eu fugi muito da situação, mas é como eu me sinto mais confortável de perceber aí as questões que a cidade e a cultura me provocam. Então, sei lá, se eu fugir um pouco da discussão, peço perdão. É isso.